Pedimos que abençoe cada pessoa que nesse momento estará ouvindo e estudando conosco esta palavra. Quero que você diga que assim seja. Dê um abraço a alguém do seu lado, diga: seja bem-vindo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria, revelação, entendimento nesta aula. Amém? Nós vamos ler hoje uma palavra, estudar uma palavra que está sendo estudada em Israel. Há poucos dias iniciou o Ano Novo Judaico. E é muito importante que a gente entenda o calendário judaico, que na verdade é o calendário bíblico. Amém? Então, no calendário bíblico, nesse momento, está marcando o ano 5.780. Estamos no início do ano. Aleluia. Falta pouco para 6.000 anos. A idade do homem. Então, por isso, quero estudar com você algo muito profundo, para a gente saber as nossas origens. Pergunte ao seu irmão: você sabe de onde você veio? Sabe para onde vai? Sabe do que você é feito? Sabe por que você está aqui nesse tempo? Aleluia. Não é uma pergunta interessante? Você sabe quem você é? Gênesis capítulo 1, diga Gênesis. A nossa Bíblia fala Gênesis. É uma tradução um pouco errada, porque a palavra é Bereshit, do hebraico. Fala no princípio, no início. Mas não é um início apenas do que estamos lendo. Não, é um início. Deus está começando algo. Então diga: Deus está começando algo. É o início. Eu creio nisso, que esse ano Ele está começando algo novo em nossas vidas. Então diga: Espírito Santo, nos ajude a receber essa palavra. Então diga: no princípio criou Deus. Diga: os céus e a terra. Verso 2. Então diga: e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, diga, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, diga, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Agora diga comigo: e disse Deus, versículo 3, haja luz. E houve luz. Mais uma vez: haja luz. E houve luz. Então nós vamos começar a penetrar nessa palavra e vamos pedir que Deus nos dê revelação. Coloque a mão no coração e diga: Espírito Santo, me ajude a entender, compreender e ter revelação desta palavra. Amém? Muito bem, pode sentar. Diga capítulo 1, versículo 1. Diga: no princípio Deus criou os céus e a terra. Diga: segura aí. Diga: aqui tem uma diferença de tempo do versículo 1 até o versículo 2. Então diga o versículo 1. Diga: no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? No versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Diga: do 1 até o 2, pode ter passado milhões de anos. Você entendeu? Então diga: no princípio, Deus criou os céus. Que céus? Diga: céus. Tem 10 níveis de céu. Nós conhecemos, ou sabemos, ouvimos na Bíblia até que o apóstolo Paulo esteve no terceiro céu. Jesus fala do terceiro céu, que é o jardim do Éden, onde está Abraão, onde estão as pessoas que foram salvas. Então nós temos o que? Para cima, diga céu, céus. Temos o primeiro céu que nós vemos, temos o segundo céu após, que já não vemos, onde estão os anjos, os demônios grandes, e temos o terceiro céu, onde nós um dia vamos, talvez, passar um tempo lá.
Amém? Quem é que já tem aí agendado aí? Então, o terceiro céu, o Gran Éden, que é o lugar que se espera o final de todas as coisas. E depois, acima, tem onde mora Deus, onde está a morada de Deus. E este primeiro céu lá para cima, isso existe muito antes desse versículo aqui. Então, essas coisas eu vou passar depois na segunda parte da aula. Diga comigo, o que existia antes da criação dos céus e da terra? Pergunto, o que existia antes? Muitas coisas. Então, diga, os céus e a terra foram criados por Deus. E nessa criação de Deus, tem muitas coisas importantes que a gente precisa aprender para que a gente possa entender, às vezes, o motivo de tantas coisas que acontecem conosco. Nós somos um ser criado que tem uma parte de terra, de baixo, e tem uma parte de cima que é espiritual. Amém? Então, eu digo, nós somos uma mistura de terra e de céu. Então, eu falo para o seu irmão, por isso que você às vezes está no céu, e às vezes você está no barro, né? Às vezes está lá no chão, e às vezes está sonhando lá no céu. Aleluia. Então, eu digo um pouquinho de terra e um pouquinho de bênção de Deus lá do céu. Então, no livro de Gênesis, quando Deus cria os céus e a terra, tem uma coisa muito importante, que Deus criou tudo que existe, diga comigo, do nada. Então, diga, Deus criou céus e terra pela sua palavra. Então, essa palavra que Deus falou quando Ele criou tudo, ela tem na tradução lá do aramaico, quando Deus diz criou os céus e terra, Ele criou do nada, está dizendo o seguinte, uma frase que nós vemos nos filmes. Eu não sei que filme que é, mas eu não sou muito mas é um filme que as pessoas falam abracadabra. Alguém já viu isso? Abracadabra. Então, um mágico lá, a pessoa lá, não sei se é o mago, quem é que ele fala abracadabra e aparece alguma coisa. Então, é muito importante começar com essa palavra, abracadabra. Eles fazem mágicas, eles fazem coisas. Eles fazem coisas extraordinárias. E algumas pessoas ficam meio abobadas. Como é que ele conseguiu fazer isso? E eles enganam as pessoas achando que a magia, aquilo é algo fantástico demais. Mas eles estão apenas imitando Deus. Imitando. Quando você assiste um show de mágica, que o cara pega uma cartola e puxa lá um coelho, ou ele faz desaparecer alguma coisa, aquela magia é uma imitação dessa palavra que nós lemos. Porque essa palavra é a palavra mais enigmática para os cientistas, para os filósofos, para as pessoas, os poetas. Como assim? Não existia nada aqui e Deus fez assim, abracadabra, haja luz, apareceu a luz. Que é isso? Como é que acontece isso? Então, alguns cientistas vão dizer assim, a energia, a matéria é de energia. Então, eu tenho uma matéria aqui, ó, meu dedo, é matéria. Mas essa matéria é cheia de átomos, moléculas, e ela é tudo pequenos pontinhos que é energia. Amém? Você fala com um cientista, ele vai dizer, você é feito de energia. Tudo que existe tem energia. Ele vai te explicar como funcionam os átomos, como as moléculas, né? Mas aí você pergunta para ele, tudo bem, eu sou feito de energia. E como é que tem um dia na vida da gente e fica tudo sem energia? Que dia é esse? É o dia que Deus tira de você o Espírito, a vida. Então, esta energia vem da boca de Deus, vem do sopro de Deus, a energia de Deus. Amém?
Então você é um ser totalmente cheio você é feito de energia. Diga energia. Então quando nós lemos na criação de Deus, que Deus pega um pouco de terra, Ele forma o homem, mas quando faz aquele boneco de barro, Ele já tem você criado, né? Já vem da mão dele. Ele fez você antes de colocar no barro. Então quer dizer que você existe antes de ter esse corpo. E vai existir depois que o corpo não existir mais. Aleluia. Você acha interessante estudar isso? De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos? Motivo de estarmos aqui? Às vezes eu falo para alguém, você está aqui na terra. É importante que você se preocupe com teu filho, teus netos. O que você está passando para eles? Que exemplo você está dando para eles? Que legado você está deixando para eles? Às vezes eu digo para algum, você tem que ser um pastor. Você pode ser um pastor. Ou uma pastora. Mas eu não posso, eu não tenho capacidade. Quem disse isso? Quem disse que você não tem capacidade? Você tem tanta capacidade que você pode ser o que você quiser. O que você sonhar. O homem é tão poderoso, tão ilimitado por Deus, que Deus teve que botar freio no homem. Porque se o homem se unir para fazer o mal, ele consegue fazer qualquer coisa. Aqui no próprio livro de Gênesis tem a Torre de Babel. Quando Deus confundiu as línguas, porque o homem se uniu para fabricar e fazer uma torre para chegar até o céu. E Deus disse, eles são capazes de fazer isso. Eles vão conseguir fazer isso. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é tão fantástico que eu só posso falar aqui por 8 horas hoje e dar 1% do que é o assunto. Mas para você entender, Deus criou anjos, milhares de anjos. Se você chegar diante de uma flor, de uma árvore, ali naquela árvore tem anjos cuidando da árvore. Tem um anjo para cuidar de cada planta, de cada árvore. Você viu hoje 5, 6 tempestades? Tem anjos atrás das tempestades. Tem anjos especiais que cuidam das nuvens, do ar, do vento. De onde você acha que vem o vento? Você vê alguém ligar o ventilador para vir o vento? Você sabe para onde foi o vento? Você sabe para onde ele vai? De onde ele veio? Explica. Experimenta amanhã pegar o teu carro e sair daqui. E vai em direção à Faxinal Soturno. Você vai ver que depois da ponte ali, onde começa a mudar a fronteira, tem árvores arrancadas, tem um poste derrubado, tem uma série de destruição. Você volta para cá um pouquinho mais, você encontra a mesma coisa. Mas aqui no corredor onde nós estamos, observe, nenhuma telha cai. O que será que tem? Você precisa fazer leitura e ver essas coisas. Estamos há 8 anos que chove abundantemente no nosso estado, que há colheitas abundantes, enquanto que estamos ali do outro lado, em Paraná, 7, 8 meses sem chuva. E aí você explica isso? Então tem muito mais coisas que nós não vemos do que nós vemos ou conseguimos ver. Por isso que eu vou começar falando bem máximo simples possível, e vou deixar para a segunda parte algumas coisas bem profundas, segredos de Deus, que eu creio que você vai se apaixonar por essa matéria. Diga, Bereshit, é o início, quando Deus criou os céus e a terra. Aí eu quero fazer algumas perguntas para deixar você bem interessado em assistir a aula lá na plataforma. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Diga, criou os céus e a terra. Não havia nada. E Ele começa a criar. Aí Deus diz, na segunda parte do versículo, e havia, diga, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então havia um abismo, havia trevas. Essa trevas aqui é o mal, havia o mal. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das...
Quem criou essa água? Quando foi criado? Onde está escrito? Você não vai encontrar. Diga: segredos de Deus escondidos na sua palavra. Aleluia. Então aqui eu vou fazer algumas perguntas para você. O que era esse vazio na terra? Uma terra sem forma e vazia. E ela foi criada por Deus. E estamos com o ano 5.780. Então como é que tem ossos de dinossauros de milhões de anos? O que aconteceu com essa terra antes de Gênesis 1, verso 1? O que houve? Aí nós temos que ir lá para os profetas, e vai ser uma aula muito profunda que eu quero passar para todos aqueles que têm desejo de conhecer os segredos de Deus. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Diga, o que é esse vazio? Diga: vazio. Faltava a presença de Deus. Coloque a mão no seu coração e pergunte: como está lá dentro? Está vazio de Deus? Ou está cheio de Deus? Todos nós temos um vazio aqui dentro. Alguém já percebeu isso? Que muitas vezes, às vezes domingo de tarde, às vezes quando encerra o final de semana, às vezes quando passa uma banda de música, alguma coisa te dá uma tristeza, uma nostalgia, e você não sabe o que está sentindo, mas é um vazio, ou uma solidão. Alguém já sentiu isso? É porque você é parte de todo esse contexto da criação do mundo. Tudo que existe no mundo existe dentro de você. Todos os componentes que tem na água e na terra tem também no seu corpo. Por isso que você vai no médico, faz lá um check-up, e ele faz uns exames e diz: ó, está faltando em você ferro. Eu digo: eu tenho ferro então. Digo: eu tenho ferro. Está faltando alumínio. Nós temos alumínio, né? Então nós temos todos os componentes que tem na terra, e tem também no ar, no fogo, porque nós somos feitos, diga, de 4 elementos. Diga: terra, água, ar e fogo. O fogo é o elemento mais sagrado que existe. O fogo não é da terra. Então o fogo é o que te dá vida. A pessoa que tem fogo, ela tem paixão, ela tem motivo para viver, ela é forte, ela é vigorosa. Então diga comigo: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus que fala aqui é algo interessante. É o Espírito Santo que está aqui hoje e faz você estar atento à palavra, e faz você sentir algo no coração, porque você tem esse componente dentro de você. Você é morada de Deus. Você é morada do Espírito Santo. Quem compreendeu, diga amém. No capítulo 13 de Apocalipse, verso 8, tem uma das primeiras coisas que existia antes de Deus criar os céus e a terra. Pergunta: o que é? O Messias, Jesus. Ele existia antes da criação. Então, quando nós falamos no princípio que criou Deus os céus e a terra, se nós lermos o livro de João, capítulo 1, vai dizer também que no princípio, lá atrás, antes de começar a criação de Deus, existia alguém que foi gerado, diga gerado, que é a imagem de Deus. Deus não tem uma imagem, Deus não tem... Não, nós não podemos olhar para Deus como eu olho para você, Ele não tem esta imagem. Então Deus criou na verdade Ele gerou um filho, saiu de dentro dele a pessoa de Jesus. Então Jesus sim, este tem uma imagem. Quando Jesus veio à terra, Ele tinha olhos, cabelos, testa, boca, nariz, ouvidos. Ele caminhava, Ele se comunicava, as pessoas olhavam para Ele.
Então, esta imagem de Deus em Jesus é que nós fomos criados nesta imagem. Quem faz pão em casa, levante a mão. Faz pão de milho? Você pega uma forma e faz o pão. Diga forma. Pergunta: o primeiro pão sai do mesmo tamanho do segundo? Não. Não, mas na forma sai igual, não sai? A forma vai determinar que todos são iguais. Ele pode levantar um pouquinho em cima ou cair um pouquinho para baixo. Claro, aquela gordurinha às vezes cai. Mas ali, naquela imagem, é parecido. Então vamos lá. Nós fomos criados. Diga a imagem e semelhança de Jesus. Então isso aqui é tremendo. Isso aqui, eu sou fascinado por isso. Que Deus não tinha uma aparência. Eu poderia ler muitos versículos para você que não tem como você olhar para Deus e ver a imagem de Deus, mas então Deus gera, de dentro dele, gera uma pessoa. E esta pessoa é Jesus. Nós chamamos Jesus, os judeus chamam Messias. E esse Messias, ele existia antes da primeira estrela. Aleluia. Ele que pairava sobre as águas. Então, quem é você? De onde você veio? Você veio deste tempo. Antes de existir o tempo, você estava com Deus. Onde? No Messias. Aleluia. E é isso que te torna diferente dos anjos. Os anjos que cuidam das árvores estão ali, só cuidam daquilo ali. Ele não pode fazer duas coisas, um anjo, sabia? Um anjo pode ser muito poderoso, mas ele não pode fazer duas coisas. O homem, nós fomos o único ser criado por Deus que pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por isso nós falamos aquilo, assobiando e chupando cana, né? Nós podemos. Então esta é uma das características que nós temos diferente, que nós somos superior aos anjos. Nós somos criados muito, muito próximo de Deus. E quando nós fomos criados, Adão e Eva foram criados, eles tinham o mesmo brilho de Deus. Isso chama-se a glória de Deus. Então ele resplandecia. Então ele foi tão milimetricamente criado para ser a imagem e semelhança do Filho de Deus, que quando os anjos viram o Adão, olhavam para o Adão, eles já vinham dobrando os joelhos para o Adão. E o Adão disse: calma, não, eu não sou o pai, eu sou o filho, eu sou apenas criado. Tal era a glória que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Então por isso que nós temos essa tendência para a glória. Por isso que às vezes a gente sai fora do natural, né? E por isso que não tem limites. Nós conhecemos pessoas que a gente fica assustado. Então tem todo tipo de ser humano que você pode imaginar. Tem alguns com uma capacidade fantástica, tem outros limitados. Mas todos nós temos esta capacidade de nos projetar e crescer, e não há limites. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela é a responsável por nos levar a patamares maiores cada vez mais. E Deus simplesmente nos criou para sermos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. E no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, parte B, está escrito que no princípio, diga no princípio, antes da fundação do mundo, já existia o Cordeiro. O Cordeiro de Deus já existia antes de Deus começar a dizer: haja luz. Que Deus criou os céus e a terra. E lá, não posso dizer, medir esse tempo por anos, mas por eternidade. Antes de criar os céus e a terra, Deus sacrificou o Cordeiro.
Então o cordeiro, que é Jesus, ele foi entregue para o sacrifício antes de criar os céus e a terra. Aí tu fala assim, é estranho isso. Diga estranho. Diga por que é estranho? Porque nem existia ainda nenhum pecador, ainda não existia o pecado, nem existia o céu nem terra. E como é que Deus já tinha preparado a solução para o pecado do homem? Aí você diz, isso é Deus. Diga, Deus é assim. Ele faz o início no final. Primeiro ele termina, e depois ele começa. Então aqui está escrito algo fantástico. Diga, Deus sabia que eu ia pecar, que você ia pecar, então ele providencia o cordeiro. E ele sacrifica o cordeiro antes de começar a criar o mundo. Porque eu acho assim fantástico isso. Que quando nós participamos da ceia, na igreja, ou em casa, nós fizemos uma celebração, e nós lembramos o que representa aquele pão, o que representa aquele vinho. Ali está representado o cordeiro, que é a providência de Deus para nós, nos perdoar nossos pecados. E ele está vivo muito antes de começar os céus e a terra. Diga aleluia. Então diga, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas antes da fundação da terra, antes da fundação, Deus oferece o cordeiro. Por isso que a oferta do cordeiro é tão poderosa. Então a morte do cordeiro, antes da fundação do mundo, é um dos maiores segredos de Deus. É uma coisa que deixa qualquer pessoa meio zonzo para pensar. Puxa, como é que Deus sabia que eu ia estar aqui nessa época? Quero que você diga ao seu irmão, Deus sabia que você ia estar aqui hoje. Diga, antes de existir terra, antes de existir os céus, Deus sabia de você. Ele criou você. Ele projetou você. E ele sabia que ia pecar? Sabia. E assim mesmo ele te fez? Fez. Diga, aqui está a grandeza de Deus. Nós só gostamos de quem gosta da gente. É verdade? A gente só gosta de quem nos faz o bem, de quem nos ajuda, mas Deus não. Deus gosta de todos nós, independente do que eu faça, independente do que eu seja. E quando Ele nos fez, Ele já preparou um cordeiro. Então a oferta do cordeiro é a imagem mais poderosa da Bíblia. Tanto é que Deus ordenou que no templo sagrado fosse colocado todas as manhãs no altar um cordeiro. E à tarde outro cordeiro. Diga por quê? Para lembrar daquilo que aconteceu antes da fundação do mundo. Então observe a viagem que a gente fez hoje. Fomos ao princípio há 5.780 anos atrás. Amém? Fomos além disso a eternidade muito antes de existir a terra, o espaço e tal. Aleluia? E tem mais. Enquanto você está sentado, ouvindo aí, você viajou mais de 1.000 milhas. Você não está no mesmo lugar que estava uma hora atrás. Diga, que viagem. Falando em viagem, vamos para Israel? Aleluia. Quando você vai para Israel, você tem duas opções. Se você sai daqui imaginando que vai chegar no céu, você chega no céu. Não importa onde você vá, mas o importa é onde está teu espírito. Amém? Então, nesses dias que nós estamos vivendo, que a bruxaria, a feitiçaria hoje tenta roubar, trazer medo, nos conectar nossos filhos com as coisas erradas, com destinos errados, com projetos errados.
Nós precisamos aprofundar na palavra de Deus, porque a verdadeira magia está ali. O abracadabra está na boca de Deus. Aleluia. Então quando você vê um filme lá que chegou um sujeito lá numa porta fechada, trancada, ele abracadabra, a porta se abre, você diz, isso é mentira. Mas quando eu chego no lugar e a porta está fechada, e eu falo em nome de Jesus, se abra, aquela palavra abracadabra, abre aquela porta. Porque a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Diga aleluia. Coloque a mão no seu coração. Diga, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Sou capaz de falar a língua de Deus. Sou capaz de sonhar sonho de Deus. Eu sou, na verdade, um sonho realizado. Deus sonhou comigo antes de me criar. E o fato de eu andar e caminhar sobre a face da terra já me torna um sonho realizado. Por isso que a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Aleluia. Você é mais que vencedor. Não há impossíveis para você com Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero que você pense agora naquele cordeiro que Deus ofereceu antes da fundação do mundo. Ele preparou o cordeiro para o sacrifício, porque Ele pensou em dar uma oferta por você, porque você é muito valioso, muito valiosa. Eu quero que você aceite hoje e diga, eu tenho valor. Eu não sou uma pessoa pobre qualquer. Eu não sou apenas feito de barro, de terra. Eu tenho algo dentro de mim que volta para Deus no final da minha vida aqui na terra, do meu tempo, e eu vou viver eternamente com Ele. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, e eu agradeço a Deus porque Ele me trouxe a esse pequeno planeta e me deu tempo de estar aqui, e eu faço parte do seu projeto. Eu agradeço a Deus por estar vivo e por estar aqui. E nesse momento eu quero que você entregue a tua vida e peça que o Cordeiro de Deus, Ele entre no seu coração. Quero que você diga para Deus, Senhor, eu te recebo nesse dia como meu Pai. Eu recebo o Senhor Jesus no meu coração como meu único e suficiente Salvador. Eu peço que o Senhor perdoe meus pecados e me dê a vida eterna. Escreva meu nome no livro da vida. Que o Senhor me dê graça para poder viver o sonho que o Senhor projetou para mim. Que eu possa vencer as barreiras que foram colocadas na minha vida, que me impede de sonhar e de realizar. Eu te peço que teu Espírito Santo, que estava sobre a face das águas, estava sobre o abismo das trevas, venha sobre mim nesse dia e me dê um novo começo.